Projeto de lei... Peraí, Beto. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Projeto de lei número 0003 de 2013, de 18/1 de 2013. Autoriza a concessão de subvenções sociais ou contribuições para as entidades abaixo relacionadas, entre as outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 0003, 2013. Parecer, relatório do relator. Recebemos nessa comissão o projeto de lei número 0003, de 2013, que autoriza a concessão de subvenções sociais ou contribuições para as entidades abaixo relacionadas e da outras providências. Diante da análise quanto aos seus aspectos legais, o projeto está em consonância com os diplomas legais e legislação vigente. Diante do exposto, voto pela aprovação do PL 03/13, pela sua legalidade e constitucionalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistente Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Emenda ao projeto lei número 003/2013. Artigo 5º. As entidades... Espera aí só um minuto. Altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 003 de 2013 com a seguinte redação. Artigo 5º. As entidades subvencionadas deverão prestar contas dos recursos recebidos até o dia 10 do mês seguinte ao Poder Executivo e cópia ao Poder Legislativo. Justificativa. Tal mudança faz-se necessária para que se possa dar maior eficácia e transparência na aplicação dos recursos públicos, uma vez que, ao longo dos últimos anos, houve diversos equívocos por parte das administrações anteriores, que deixaram de solicitar às entidades subvencionadas suas respectivas prestações e contas. Só o primeiro aqui, né? Parecer jurídico, pela legalidade. Senhores vereadores, primeiro eu vou colocar em discussão a emenda ao projeto de lei. Em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentar a plateia, Osmar, novo coordenador do Movimento para o Bem da Ilha. Parabenizar você por esse trabalho que vai recomeçar, né? O Euler aí do Observatório. É muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Esse projeto é um projeto que autoriza o Bento a dar subvenções para as nossas entidades. O projeto total é 5.876.000 reais, umas quirelinhas. Então, Ilha Solteira é uma cidade que, de fato, contribui muito com as entidades, né? E aí eu fiz essa emenda, o Bento, inclusive, se preocupa com isso também, inclusive no artigo 6º, o próprio prefeito coloca que ele não vai transferir recurso à entidade que estiver em débito com o Poder Executivo. Ou seja, aquela entidade que não prestar contas, ele não vai repassar dinheiro. Então, eu acho que isso é louvável da parte dele e está correto, porque algumas informações que a gente tem até do governo atual, conversei com o Marquinho, o presidente, e ele disse que tem entidades aí, 3, 4, 5, 6 meses sem prestar contas. Então, não dá, né? A gente não pode brincar assim com o dinheiro público, né? Então, nós estamos fazendo uma emenda no artigo 5º, e essa emenda diz o seguinte, que as entidades subvencionadas deverão prestar contas dos recursos recebidos até o dia 10
do mês seguinte. E manda para o Poder Executivo e manda uma cópia para o Poder Legislativo. Até para a gente valorizar o nosso poder aqui e a gente também ficar sabendo quanto que está repassando. Aí eu tive uma conversa com o Beto perguntou se não poderia ser 15 dias, que talvez 10 dias seja um dia, diria, pouco tempo, né, para as entidades estar se organizando e fazendo essa prestação de contas. Então é tranquilo, eu acho que se é consenso aí entre a gente, eu mudaria a emenda aqui para 15 dias, e aí as entidades terão aí 5 dias a mais, eu acho que é tranquilo. Então, não tem problema nenhum, eu refaço a emenda, senhor presidente, e coloco que elas têm 15 dias até o mês subsequente para estar prestando contas. Eu acho que dessa forma a gente poderia aprovar aí, por unanimidade essa emenda. Obrigado. Continua em discussão a emenda e doravante, ao invés de 10 dias, 15 dias. Ninguém querendo discutir a emenda. Então, em votação a emenda, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se manifestar. Aprovado a emenda. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir. Em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se manifestar. Aprovado os pareceres. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Antônio Carlos ou o vereador Dr. Nilson. Eu acho que é interessante essa questão da prestação de contas, porque o governo está entrando e também não é objetivo nosso ficar mudando valores. Por exemplo, a Clínica Dia tem uma proposta de perto de R$400 mil ano. Deixa eu ver o valor exato. R$354 mil. E aí eu tive na Clínica Dia fazendo uma visita, senhor presidente, e hoje nós estamos com 9 idosos só, né? E tem 5 funcionários. Então não vão gastar esses 300 e poucos mil reais, 354 mil. Eu tive conversando com a Roseli, aí ela disse que esse dinheiro vai sendo passado, né, devagar. Então, a proposta é que a Casa do Idoso tenha 50 idosos, né? E aí a Prefeitura vai ter 15 funcionários. Então, nós estamos aprovando esse valor, mas como essa prestação de contas vem para a gente aí periódico, a gente vai aumentando, e se não gastar esse dinheiro, segundo a Roseli, automaticamente ele volta para os cofres públicos sem problema nenhum. Então, por isso que a gente está aprovando dessa forma. Agora, presidente, queria falar um pouquinho da questão do hospital, que eu acho que nós vamos ter que fazer um debate maior sobre essa questão aqui na Câmara, talvez até a nível de futuro, até a Vossa Excelência aí chamar uma audiência pública para a gente debater essa questão do hospital, porque são quase 4 milhões de reais que a gente está mandando para o hospital e a gente não tem muitas informações, né? Então tem muita distorcida, tem gente reclamando, gente falando que está mal atendido, o hospital só tem um aparelho de ressonância, tem poucos aparelhos para fazer exames, as pessoas ficam 10, 15 dias, então tem muitas reclamações e a gente não tem essas informações, né? Então acho que a gente deveria ter essas informações. Eu solicitei para a Prefeitura essa semana cópia do convênio, né, da Prefeitura com o hospital, para ver se eles estão cumprindo tudo aquilo que foi acertado nos convênios. Essa cópia viria para a gente hoje, mas não veio, né? Então eu vou cobrar do Marquinho de novo, até para a gente, nós aqui do Poder Legislativo, quando os munícipes vêm conversar com a gente sabe como é que dá uma resposta para eles. E outra coisa também é a questão dos médicos, né? Porque tem alguns médicos hoje que têm privilégios mais do que os outros. Principalmente os mais velhos estão sofrendo muito, né? É o caso do Dr. Nirovaldo, que ele sequer pode mais fazer cirurgia no hospital e nem pode internar ninguém no hospital. Então, a gente precisa ter explicação por quê. Por que que uns podem e outros não podem. Então, a gente pega aí os médicos mais velhos, o Nirovaldo, que ficou 30 anos fazendo sobreaviso, né? Que é um dos pioneiros da cidade, foi uma das pessoas que eu acho que mais fez cirurgia ainda solteira. Provavelmente ele já fez cirurgia em algum parente ou amigo de vocês aqui na cidade, né? É um cirurgião que todo mundo quer,
O prefeito de Castilho já quer, tem várias cidades que quer levar um cirurgião desse. O cara formou na melhor escola de medicina do Brasil, né, que é a USP de São Paulo. Então não dá para entender por que não pode fazer isso, por que ele está proibido. Se ele está proibido de operar, ele vai embora mesmo, ele não tem muito sentido ficar aqui. Então precisamos ter essas explicações, por quê? E aí tem outros médicos que estão vindo, que estão recebendo 30 mil reais de sobreaviso. Por quê? Entendeu? Então, acho que nós estamos autorizando quase 4 milhões para o hospital, mas eu acho que nós precisamos ter esse retorno de pelo menos estar sabendo o que está acontecendo lá, né? Então, eu queria só dar esse recado, mas eu acho que nós, Beto, através de você, presidente, a gente poderia aí, desfocados, chamar uma audiência pública, chamar todo mundo da área da saúde, chamar os representantes da sociedade e fazer uma discussão aberta com o Frei, trazer o Frei aqui e vamos discutir abertamente. Nós temos maior interesse em fazer com que esse hospital, de fato, seja um hospital regional. Discutir por que as cidades vizinhas não pagam, né? Porque nós temos um pronto-socorro só, esse dinheiro praticamente vai para o pronto-socorro. Só que o pronto-socorro atende gente de Pereira Barreto, de Sul de Minúcia, de Itapura, de Andradina, e os prefeitos não pagam. Então também precisamos fazer um trabalho com esses prefeitos e cobrar a contrapartida desses prefeitos, né? Porque não só a Ilha Solteira tem que pagar, é óbvio que Ilha Solteira tem que pagar o pronto-socorro, mas do município de Ilha Solteira e não dos municípios da cidade vizinha. Então acho que a gente poderia fazer um grande debate e não para ficar só criticando o hospital, até para ajudar nas emendas, trazer, acertar a UTI, essa coisa toda. Agora parece que já vai ter mais dois médicos de plantão, por isso aumentou um pouco o valor aqui da subvenção. Então nós somos favoráveis, mas queremos fazer uma discussão melhor sobre essa questão do hospital. É isso, obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Nilson Trindade. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores, a todos que acompanham essa sessão legislativa. Senhor presidente, eu queria fazer um comentário sobre esse projeto, na verdade, alguns comentários, e até nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito no decorrer dessa semana, que já agradeço a Vossa Excelência por ter marcado lá. Estivemos presente eu, Vossa Excelência, o vereador Kleber, juntamente com o Marquinho, e nós fomos ali discutir um pouquinho esse projeto, para poder entender e tal. Então, Vossa Excelência acompanhou ali as nossas indagações, o prefeito ali dentro das possibilidades foi esclarecendo para a gente, só que eu acho que é muito pouco para nós, do poder público, muito pouco assim no sentido de conhecermos a fundo o que está acontecendo e conhecermos o que justifique esse montante de repasse para todas as entidades da solteira, em especial para o hospital, que somando aí os repasses aí para as entidades do hospital, esse ano vão ser quase 7 milhões de reais repassados para as entidades. Repasse de verba federal, estadual, municipal e hospital são quase 7 milhões de reais. Portanto, quase um mês de orçamento de Ilha Solteira. Então, é muito dinheiro. Então, o Toninho comentou aqui a respeito do hospital, vou deixar o hospital por último. Clínica Dia, que tem ali a previsão de repasse de praticamente 355 mil reais para a Clínica Dia. E a gente fica ali naquela dúvida, né? Eu até perguntei para o prefeito, qual que é a função da Clínica Dia? Ela é uma creche para idosos? É um quase asilo? É uma casa de repouso? É um ponto de apoio para que as pessoas que têm ali idoso em casa e não podem trabalhar, deixem o idoso durante o dia, já que eles não ficarão durante a noite e durante o dia? Então, até para o próprio prefeito isso não está muito claro. Qual que é a função da Clínica Dia? Qual que é o papel deles? Então, esse orçamento aqui, até parece, pelo que o prefeito falou, pediram um pouquinho mais, né, Beto? Mas a previsão é que é para uma Clínica Dia funcionando com 50 pessoas. Por enquanto tem 9. Então, a gente vai estar monitorando mês a mês esse repasse de verba, mas o que eu questiono, senhor presidente, é isso. A finalidade. Se a finalidade para que está sendo criada, constituída e atuando uma instituição, se ela está atendendo o fim para que ela foi criada. Será que a Clínica Dia ela está estruturada e é esse o fim que a sociedade espera? É esse o fim que nós estamos buscando? A Cafisa, previsão de repasse, aproximadamente 370 mil reais. E aí não sabe se é a Cafisa, se vai se transformar em casa-lar, se vai ter
a família acolhedora, se vai ter uma mãe que vai para lá, se a criança fica no local da casa que a prefeitura paga a despesa, ou se vai levar para casa. Também ainda é uma dúvida para o prefeito, é uma dúvida para a primeira-dama, e é uma dúvida para nós. Agora, qual a melhor forma de gestão disso aqui funcionar para realmente atender o objetivo? A Cafisa é um ponto, é um espaço, é um projeto para acolher crianças provisoriamente, até que se resolva a situação dela para ser encaminhada ou de volta para a família, ou encaminhada para adoção. Mas qual o melhor modelo para se adequar e a gente poder realmente fazer um investimento que vale a pena e que retorne para o bem da nossa população? Então, também é uma dúvida do senhor prefeito, uma dúvida que está sendo estudada, mas nós não podemos parar o estudo por aqui, porque é uma dúvida do prefeito, da primeira-dama, mas também é uma dúvida nossa. Então, a gente queria participar desse processo para poder discutir, e quando tiver essas reuniões, né, Toninho, que a gente fosse convidado para poder participar. Qual o encaminhamento vai ser dado para as crianças? O melhor local para elas serem cuidadas, encaminhadas, é no modelo antigo da Cafisa? É na Casa Lar? É num outro modelo onde, de repente, a criança vá para a casa de uma família que se predisponha a levá-la para sua casa e receber uma ajuda de custo? Que é a proposta de algumas pessoas, inclusive alguns pastores conversaram comigo que estariam dispostos a, se fosse para lá para minha casa, eu até poderia ajudar a levar para a minha casa. Mas agora eu pegar a minha esposa, que tem que sair da minha casa, ir lá na Casa Lar, para passar o dia inteiro, todos os dias da semana, e abandonar o meu lar, então, que referência que a gente quer dar para essas crianças? É uma referência de família? Então, a gente leva a criança para dentro da família, ou tira a mãe da família e leva para dentro da Casa Lar ou da Cafisa para dar essa referência de família para a criança? Esse aconchego de família. Então, são algumas interrogações que nós temos que discutir, até para que justifique esse tipo de investimento e o bem-estar das crianças. Agora, o hospital, senhor presidente, aí é um caso à parte, e eu acho que a população está indignada, e sabe assim, acho que é mais que um gargalo para ele solteira. Ali as coisas não são transparentes, e aí, vereadores, sorrisinho não adianta, porque tem um monte de gente boa, o hospital, os três são bons, nós precisamos de números, precisamos de dados. E aí eu quero fazer uma fala aqui, e eu vou falar para ficar gravado, porque o Conselho Municipal de Saúde maqueia o que acontece no hospital. Ali tem uma estrutura ali para maquiar. O que acontece não chega a informação que interessa, não chegam as informações, nós precisamos de informações precisas sobre o hospital. E eu quero fazer uma denúncia aqui agora, de pessoas do segmento evangélicos que estão sendo obrigados a participar de missa do pessoal, porque falou, quando você entrou aqui, você sabia que aqui era uma instituição católica, então você vai ter que gritar nossa regra. E quando nós fizemos o convênio, fomos lá na reunião lá com o prefeito da época, os vereadores, disseram que ali ia ter um espaço ecumênico, onde as pessoas seriam respeitadas, o seu direito a culto, o seu direito à religião, e isso está sendo ferido. E eu quero ouvir deles, se isso acontece não. Eu quero ouvir, mas é uma obrigação nossa, porque ali o Frei não faz o que ele quer não. Ele gerencia o espaço que é público, pago pelo governo do estado, para ele gerenciar, e tem que no mínimo dar satisfação para a gente, sem coagir ninguém. E se isso está acontecendo, eu vou para cima. Não importa se é da minha igreja, de onde que é, ou de qual igreja for, da onde for. Cada um tem direito à liberdade de expressão de culto, de raça, de cor, de credo, sem nenhum tipo de discriminação. Então tem um monte de coisa que a gente ouve lá. Funcionário, de médico. Por exemplo, o doutor Akira, que trabalhava com o Herbert, está indo embora da ilha. Que também é proibido, Toninho, de operar no hospital aqui. Um dos melhores ortopedistas da região, dono do hospital de Mirandópolis, é proibido de operar aqui. E o que ele fala? Para mim tá beleza. A pessoa vai me procurar em Mirandópolis. Eu ganho 2 vezes. Ganho como médico para operar e ganho porque ele deu entrada no meu hospital. O hospital daqui não quer que eu opere, então a pessoa daqui vai gastar. Não tem um atendimento, gasta para ir a Mirandópolis, se interna no meu hospital e eu ganho, e depois tem que pagar a minha cirurgia. E o hospital daqui, até hoje eu espero o justificativo por que a doutora Kira não pode operar. Então é uma série de fatos que nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. É uma vergonha, Beto. E nós conversamos aí, até foi um assunto da nossa reunião com o prefeito, que existe, na verdade, um acordo de cavalheiros, uma promessa do hospital, que não está no papel, que na verdade não tinha como colocar porque éramos minoria, mas quando o hospital veio para cá, a Ordem Franciscana,
tinha uma série de promessas de trazer as especialidades, de trazer residentes e não estagiários de quarto e quinto ano. E o que eu comentei lá com o senhor prefeito? A obrigação de mandar a pessoa para fora, quando não tem atendimento aqui, é do município. E isso a gente concorda. O município tem que pagar enfermeiro, tem que pagar ambulância, tem que pagar tudo. Só que quando o hospital se omite em cumprir com a obrigação dele, que é ter um especialista, quem perde é o município. Que o município vai repassar quase 4 milhões de reais agora para manter o pronto-socorro. E as outras obrigações são de quem? É da Ordem Franciscana, que gerencia em nome do Estado. O Estado se omite e a Ordem, o que prometeu, não trouxe, aí o município tem que pegar, pagar motorista, pagar ambulância, pagar translado, pagar UTI móvel, e aí o que era obrigação da Ordem Franciscana e do Estado passa a ser também obrigação do município. Então a gente paga pelo pronto-socorro e paga para gerir o hospital. Onde que está a atuação da Ordem Franciscana junto ao governo do Estado? Existe atuação? Nós sabemos que é difícil, mas que pé que está isso? E aí tem aquelas reuniões complicadas, e até acho que a última grande divergência minha com o Conselho Municipal de Saúde foi quando aprovaram a ata lá para aprovar as contas da ISA, para pagar as contas do atual prefeito Bento. Que aí aprovaram ali a ata, maquiando. Então a gente acha que tem muita coisa sobre a gente para ser discutido. Existe um gargalo muito grande, por isso a gente pede realmente mais atenção. Só dá mais um minutinho, só para concluir aqui, só. Só um minutinho, só. Por isso, senhor presidente, que eu acho que esse projeto é importante. Temos que dar realmente respaldo para que as entidades caminhem, mas eu tenho convicção que muitas entidades, na verdade, vieram para suprir a omissão do poder público. Grupo Seiva, Atisa, Clínica Dia, na verdade, elas vêm fazer um trabalho que o poder público deveria fazer e não faz. Então, no mínimo, nós temos que dar respaldo para que elas funcionem, mas também ter condições para fiscalizar. Então, não adianta, quando a gente fala, cadê o plano de trabalho? A entidade tem seguido o plano de trabalho? Ela realmente tem alcançado os objetivos dela? E se não alcança, se não tem vantagem para a população, não tem o porquê existir. Então, nós temos que ter isso aí realmente detalhado para que nós possamos, assim, nos expressar e cobrar o melhor para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir. Eu vou passar a presidência para o vereador Baixinho da Isacar. Vou fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alberto Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, munícipe presente, funcionário desta Casa de Leis, boa noite mais uma vez. Eu gostaria aqui, primeiro, de parabenizar o vereador Antônio Carlos por esta emenda e agradecer a sua compreensão de nós estarmos, ao invés de 10 dias, dar 15 dias, para que possa estar prestando conta. Com relação a algumas falas que teve aqui, veja bem, o hospital ele está sendo beneficiado aí com 10% de aumento e as outras entidades em torno de 6%. Com relação à Clínica Dia, o objetivo da Clínica Dia, para aqueles que não sabem o real objetivo, nós sabemos que muitas famílias, às vezes, quando têm os seus idosos, aquelas pessoas que cuidaram deles durante anos, que cuidaram dos filhos, cuidaram dos netos, aí quando eles começam a dar um pouco de trabalho, coloca num asilo. Nós não temos asilo dentro do município, aí leva para Silvira, Araçatuba, leva por aí afora. Acontece isso, haja vista que eu já estive aqui no asilo de Silvíria e já encontrei idosos aqui de Ilha Solteira lá. E aí fica abandonado lá. Então a Clínica Dia, na verdade, é sim uma creche para o idoso. Ou seja, ele vai passar a noite com a sua família. Aí a família não vai estar exausta de ter cuidado dele o dia inteiro. E aí à noite, dia, entra noite, dia e noite. Então a família vai receber ele à noite. Esse é o objetivo da Clínica Dia.
Vou dar uma parte para a vereadora Tereza. Boa noite a todos. O motivo da Clínica Dia, é Projeto Dia, né? Porque o idoso, ele não tem com quem ficar durante o dia. Os filhos vão trabalhar e ele fica sozinho, correndo até um risco de vida, né? Então, por quê o Projeto Dia? Então, o idoso vai para a creche, uma creche para idoso. Ele vai de manhã e volta à tarde. Lá ele tem a refeição, tem o medicamento, tem quem ministra o medicamento. Então, ele vai ser cuidado. Não tem com quem deixar o idoso, então a família fica tranquila, trabalha tranquila, né? Então, agradeço a vereadora Tereza por estar aí nos clareando mais nossas ideias. Inclusive, eu até pretendo já pedir para deixar uma vaga lá para mim, para futuramente. Mas, então, esse é o objetivo da Clínica Dia. Pegar o idoso, levar para lá de manhã, inclusive estão indo buscar na residência. É lógico, se pegar aí os 350, quase 400 mil reais, dividir aí por 12, e para estar cuidando aí de 9 velhinhos, é muito, mas vai ser liberado gradativamente de acordo com a necessidade, e o objetivo é cuidar de 50. Com relação a essa prestação de contas, nós tivemos aí no ano passado uma entidade ou duas, não me recordo, que foi muitas vezes na Band, doutor Euler, reclamar que não recebia a subvenção. E eu fui verificar isso. Eu não fiz requerimento, nada, eu fui verificar por que não está recebendo. Porque, segundo o Poder Executivo, estava tendo problema na prestação de conta, vereador Antônio Carlos. Então, isso daí é ótimo, essa questão aí dos 15 dias para prestar conta. Com relação ao hospital, o vereador Nilson, com todo o respeito, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte: na época, não é que vocês eram a minoria e não colocaram detalhes lá no convênio com o hospital, não deu para vocês colocar, porque, na verdade, o convênio não veio para cá para nós votar o convênio. Então, os vereadores não tiveram participação na montagem do convênio. Segundo, naquela época, gente, ou era os Frei, ou era ninguém. Apareceu uma entidade aqui, que foi montada do dia para a noite, com uma senhora como presidente, e que queria assumir o hospital, e que não tinha know-how, que fala, professor Osmar, nenhum de administrar a saúde, haja vista que essa senhora tem um escritório de contabilidade dentro do município, e quando nós fomos ter uma reunião lá com a Isa, nós ficamos sabendo que a Isa já não estava em atividade. E esse escritório recebia em torno de R$ 2.500, R$ 2.900 para fazer a contabilidade da Isa. Era essa senhora que queria pegar o hospital. Então, nós não tínhamos, ou nós entregávamos para os freios, ou então o nosso hospital ia fechar. Então, nós não tivemos a oportunidade de falar no parágrafo 1º, 2º, ou 3º, ou 4º, que seja, inciso sei lá que número, vai ter que constar que eles vão trazer especialidade. Eles falaram que iam trazer, e nós estamos acreditando nisso. Porque nós sabemos também que a especialidade é difícil. Nós sabemos que hoje, para você achar um pediatra, é igual antigamente, quando tinha aí trocentos engenheiros civis e não tinha um elétrico. Então, o engenheiro civil estava sobrando, hoje está difícil. Haja visto o grande desenvolvimento que está passando no nosso país com a administração do PT. Então, estão correndo atrás de engenheiro civil, assim como estão correndo atrás de pediatra. Nós tínhamos duas, agora estamos só com uma, a outra pediu licença. Então, nós temos, eu vejo dessa forma, eu que sou leigo no assunto, eu fico assim muito preocupado com a hora que vai tocar na questão da saúde. É lógico que temos que cobrar, sim. O senhor está completamente cheio de razão. Mas a questão dessa subvenção é para uso no pronto-socorro. Partiu, acabou ali o pronto-socorro, dali para dentro é os freios que administram, com dinheiro do SUS, essas coisas todas. A questão que o senhor disse aqui do equipamento para fazer uma ressonância magnética, que o hospital não tem, eu não sei se
nós teríamos que ter, talvez, até a obrigatoriedade de ter um aparelho de ressonância magnética no pronto-socorro. Podemos até discutir isso, ter um tomógrafo no pronto-socorro, mas se é lá para dentro do hospital, aí já não é a obrigatoriedade da prefeitura, e essa subvenção que passamos é para o pronto-socorro. O vereador, eu acho que foi o vereador Nilson também, que disse a questão aqui das cidades que são atendidas, salvo engano e com a devida vênia, somente Suzanápolis que paga. O senhor tem razão. Só que, para isso, nós temos que acionar a promotoria, para a promotoria fazer esses municípios pagar, porque, inclusive, o doutor Bento já pediu um demonstrativo, porque o hospital tem lá, atendemos 7.000 pessoas, e o doutor Bento pediu um demonstrativo de quantas pessoas que atende de Ilha Solteira. Mas só que, para que essa cidade pague, nós temos que acionar quem? O Ministério Público, porque se chega um camarada lá, morre, não morre lá no pronto-socorro, e é lá de Selvíria não paga. Ó, não paga, nós não vamos atender. E aí? E o problema depois? Então, é uma questão muito complicada, nós temos que acionar. Eu acho que nós, legislativos, devíamos, quando a gente mexe lá com o Ministério Público, que aí eles vão atrás, acionar o Ministério Público nesse sentido. Nós poderíamos estar fazendo isso. Porque, senão, os camaradas chegam lá, ele pode ser de Araçatuba, da Cochinchina, vai ser atendido, porque senão é omissão de socorro. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, vamos acionar, sim, o Ministério Público, vamos ver as cidades que são atendidas, para poder ajudar a pagar, quem sabe diminui esse valor. Teve uma questão também da família. Os pastores estavam recebendo as crianças. Olha, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Nós temos crianças, ali hoje está numa casa, lá que está alugada essa casa, mas não é considerada casa-lar, porque quem estão ali são 8 profissionais, e uma cozinheira, salvo engano, e que estão cuidando e revezando. Então, não está funcionando como casa-lar. É uma casa alugada, mas não está funcionando como uma casa-lar. Por quê? Porque são pessoas, as 8 pessoas, elas fazem revezamento, troca de turno. Mas se levar, nós temos criança ali, gente, e eu conheço a realidade daquilo ali. Eu conheço, que eu visito, eu sei de pais, nós temos ali pais problemáticos. E eu quero ver uma família que vai pegar lá 1, 2, porque tem criança ali que é 3 da mesma família, você não vai poder separar. Mandar um para lá, outro para cá e outro para lá. E aí, se o pai descobre onde o camarada está, onde o bacurizinho está, aí a família vai passar um problema muito grande, porque tem pais problemáticos que usam droga e, às vezes, vai lá, que fica em volta, rodando, querendo entrar na marra. Às vezes tem que chamar até a polícia, porque senão o camarada pula lá dentro, bate em quem está cuidando, e é perigoso até bater na criança também, porque do jeito que chega lá, de repente acha que é a criança que é culpada de estar lá. Então, são questões que nós realmente temos que discutir com muita tranquilidade. O vereador Nilson falou aqui que nós não podemos ficar aqui realmente criticando o hospital. Não, eu acho que a hora que a gente vai criticar a saúde, a gente tem que ter um certo cuidado, cobrar sim, principalmente nós que somos leigos, cobrar sim. Existe aí a questão de alguns médicos, tem umas denúncias aí que foi feita, eu acho que nós temos que ir atrás, mas cientes de que passou da porta do pronto-socorro para dentro do hospital, aí não é mais responsabilidade da prefeitura. É esse o meu entendimento. O doutor Bento pediu 2 médicos das 7 às 24, das 7 da manhã às 24 horas, e 2 enfermeiras que vão ajudar ali na triagem, porque as pessoas que fazem as triagens, eles às vezes não é o profissional, uma enfermeira, é só o profissional administrativo. E o objetivo dessas enfermeiras é exatamente, de repente, chega lá o Beto com o dedo machucado, e aí chegou primeiro, aí chega um camarada lá infartando, e essa enfermeira padrão, ela vai saber, analisar e falar, não, esse rapaz que chegou com problema de um princípio aí de infarto, ele tem que ser atendido primeiro, para poder melhorar isso aí. Mas vamos torcer, sim, vamos estar juntos, mas deixar claro que quem fez o convênio e assinou e que aprovou não foi a maioria dos vereadores. Vamos discutir com tranquilidade e responsabilidade.
porque é a questão da saúde. Tá? Muito obrigado, senhores. Retorna à presidência o vereador Alberto dos Santos Júnior. Continua em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Em votação, a votação é nominal. O primeiro a votar é o vereador Ailton Vieira Lima. Pela aprovação. Vereador Alberto dos Santos Júnior, pela aprovação. Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Kleber Rogério Barufi. Pela aprovação. Vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Tereza Alves da Rocha. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 4/2013. Projeto de lei número 004/2013, de 18/1/2013. Autoriza a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, no montante de R$ 804.172,90 e da outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Comissão de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Essa é a mesma, né? Essa é a mesma. Senhor presidente, questão de ordem. Só queria solicitar para Vossa Excelência, para submeter ao plenário, como os próximos 3 projetos tratam de crédito suplementar, é para abrir crédito adicional, votar os 3 juntos. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por essa ideia magnífica. O senhor está simplesmente de parabéns. Muito obrigado, Vossa Excelência. Parabéns mesmo. Facilitar o trabalho do nosso secretário. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico, pela legalidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 5. Projeto de lei número 0005/2013, de 18/1/2013. 4, 5, 6. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, no montante de R$ 1.356.773,93 e da outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Comissão de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico, pela legalidade. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 6. Projeto de lei número 0006/2013, de 18/1/2013. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, no montante de R$ 664.446,26, de autoria e providências Bento Carlos Garbosa. Comissão de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela aprovação.
Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Parecer jurídico, pela legalidade. Em discussão, os pareceres dos projetos de lei número 4, 5 e 6. Ninguém querendo discutir em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão, os projetos de lei número 4, 5 e 6. Ninguém querendo discutir em votação dos 3 projetos. O primeiro a votar é o vereador Ailton Bachinda Isacar. Pela aprovação. Vereador Beto, pela aprovação. Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Kleber Rogério Balufi. Pela aprovação. Vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Tereza Alves da Rocha. Pela aprovação. Os projetos foram aprovados por unanimidade presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 7. Projeto de lei número 0007/2013, de 23 de 1 de 2013. Dispõe sobre a alteração de dispositivo da lei número 1967, de 24 de agosto de 2012, e da outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico, pela legalidade. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Só daqui mesmo, só para dizer que o que é o projeto, né? É uma comissão, né? O Conselho de Administração simplesmente está aumentando um cargo. O cargo do secretário municipal do Bem-Estar Social vai fazer parte desse conselho. Então, o projeto é só para estar acrescentando essa pessoa para fazer parte do conselho. Continua em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir em votação. A votação é nominal. Primeiro a votar o vereador Bachinda Isacar. Pela aprovação. Vereador Beto, pela aprovação. Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Kleber Rogério Barufi. Pela aprovação. Vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Tereza Alves da Rocha. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 8. Projeto de lei número 0008/2013, de 25 de 1 de 2013. Dispõe sobre a alteração em dispositivo da Lei Municipal número 1884, de 7 de dezembro de 2011, e da outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico, pela legalidade. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Obrigado, senhor presidente. Gostaria só de fazer uma referência a esse projeto. Acho que os vereadores reeleitos que estão aqui acompanharam esse trâmite, né, que é uma permuta entre 2 terrenos que a Igreja Fonte da Vida tinha,
com o terreno do município. Foi, na verdade, uma permuta com volta. O terreno da Fonte da Vida tinha 1.150 metros e o da prefeitura 2.200 metros. Então, na época, foi feita uma avaliação dos dois terrenos e aprovada uma lei autorizando a fazer a permuta, e a igreja vai indenizar a prefeitura com o valor da diferença. Só que na época foi aprovado aqui na Câmara, por entraves burocráticos, algumas pendências de documento, foi se passando e acabou não efetivando. Então, esse projeto está voltando agora para realmente autorizar essa permuta e atualizando o valor da época. Na época foi feita uma avaliação por 3 peritos do valor dessa volta, que naquela época foi R$ 89 mil. Esse valor está sendo corrigido no valor do último ano, né, pelo IPC, mais 1% de multa ao mês, e as parcelas, esse valor será pago em 60 parcelas, corrigidas pela taxa Selic, que é a taxa que corrige. Então, para que todos saibam do que se trata e, na verdade, a grandeza que é esse projeto, não só no que diz respeito às pessoas que vão ser beneficiadas, porque, na verdade, é um espaço para toda a comunidade. Acho que as pessoas aqui todos conhecem a Igreja Fonte da Vida, o trabalho que eles fazem desde das crianças ali da geração da Fonte, crianças recém-nascidas, DOCBOS, que são as crianças até os 12 anos, Atitude dos 12 aos 18, departamento de casais, tem o departamento dos jovens, na verdade, solteiros, né, de maior idade, e um trabalho que a Igreja Fonte da Vida faz através do trabalho do pastor Ralph, coordenação do pastor Ralph, pastor Irene, pastor Roberto e pastor Andréia, junto à comunidade, tentando acolher um pouco das famílias aí que tem, principalmente, problema com as famílias que têm filhos envolvidos com droga em nossa cidade. Então, acho que é um projeto que vem, na verdade, vai beneficiar a própria população, não só no respeito ao espaço onde vai ser edificado a igreja, mas as pessoas que vão poder ser atendidas e vão ter um amparo melhor ali por parte do pessoal da igreja. O pessoal, podem ter certeza que é um pessoal sério, a igreja que eu congrego, e não estou aqui fazendo política ou bairrismo, mas, na verdade, a intenção é de ajudar, de poder fazer o bem ao próximo. Então, eu já agradeço a atenção dos vereadores e já fazendo um convite a todos que estão aqui para poder fazer uma visita lá e conhecer. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nilson, doutor Nilson. Continua em discussão o projeto, ninguém querendo discutir. Em votação, o primeiro a votar é o vereador Ailton Vieira Baixinho da Isacar. Pela aprovação. Vereador Beto. Pela aprovação, vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Kleber Rogério Baruf. Eu esqueci que o Beto era eu. Pela aprovação. Vereador Dr. Nilson Trindade. Pela aprovação. Vereadora Tereza Alves da Rocha. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Você vai ter que ir para a clínica da dia mais cedo, viu, Beto? Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 5. Projeto de Lei Complementar número 0005/2013, de 17 de 1 de 2013. Dispõe sobre a criação de empregos públicos temporários no quadro do Magistério da Prefeitura Municipal e da outras providências. Autor Bento Carlos Garbosa. Comissão de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer Jurídico, pela legalidade. Gostaria só de esclarecer aos senhores vereadores, aos presentes, que, na verdade, esse projeto aqui, ele é aquele monitor que trabalha nos ônibus, que já vem trabalhando. Eles fizeram como que fala, não é concurso, eles fizeram um processo seletivo no final do ano de 2011 e início no começo de 2012.
E aí, ali, aquele processo seletivo, ele era por um ano, prorrogável por mais um ano. E como as aulas começam agora no dia, salvo engano, no dia 4 ou dia 6, então não vai, na verdade, estar abrindo vagas, vai estar simplesmente fazendo essa prorrogação, chamando as mesmas pessoas que estiveram trabalhando no ano de 2012. E aí, chegando no final de 2013, porque esse projeto é prorrogável por mais um ano, aí terá, sim, que fazer um novo exame seletivo, ou talvez até um concurso, se assim o prefeito achar que deve. Então, em discussão os pareceres, ninguém querendo discutir, em votação. Não vou discutir, só dizer também que esse projeto é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, né? Exatamente, aí, ó. Parabéns. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir, o projeto também é votação nominal. Vereador Baixinho da Isacar. Pela aprovação. Vereador Beto, pela aprovação. Vereador Antônio Carlos. Pela aprovação. Vereador Cido. Pela aprovação. Vereador Kleber. Pela aprovação. Vereador Dr. Nilson. Pela aprovação. Vereadora Tereza. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Senhores, primeiro eu gostaria, antes de encerrar a sessão, de agradecer aos senhores vereadores de ter aí, numa sexta-feira, né, no início da noite, estar vindo aqui para poder votar esse projeto, para a gente deixar o prefeito trabalhar, agradecer aos presentes, agradecer aí aos funcionários desta casa, por estar aí nos auxiliando, e peço também aqui ao senhor secretário que faça a leitura do ofício aqui apresentado pela ausência aqui do vereador Ricardo. Senhor presidente, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar a minha ausência na quarta sessão extraordinária a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2013, às 18 horas, nesta Casa de Leis, devido compromisso assumo anteriormente na cidade de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para externar minha estima e consideração. Atenciosamente, vereador Ricardo Casagrande. Eu gostaria também de justificar aí a ausência do vereador Luiz Otávio Colas de Paula, que ele está a caminho de Ilha Solteira, esteve em São Paulo durante esses dias, e tinha uma reunião já agendada hoje, logo depois do almoço, então não foi possível chegar a tempo. E eu fiz uma pergunta hoje para o vereador Antônio Carlos, né? O senhor vai estar aqui na sexta-feira que vem, né? Talvez. É que eu vou estar marcando uma reunião com os vereadores. Nós temos aí um assunto muito importante para nós estarmos discutindo. Então, se os vereadores puderem estar aqui na próxima sexta-feira, é importantíssimo esse assunto e eu gostaria que os senhores estivessem presentes. Tá? E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.